Olá, bem-vinda ao Devocional da Mulher Sábia com Gláucia Rocha. Tudo bem com você? Hoje, no meu tempo de devocional, estava lendo Salmos 55, onde o salmista Davi faz uma oração muito interessante. E eu quero ler para você alguns versículos para trazer à luz para nós algumas situações que são tão comuns. Já o salmista Davi, um guerreiro, um homem valente do Senhor que venceu tantas batalhas, se encontra com o coração dele afligido, se encontra temeroso, se encontra triste, abatido por uma perseguição. E é interessante que não é uma perseguição de inimigos propriamente ditos, mas de pessoas de perto, pessoas das quais ele não imaginava e não esperava sofrer esse tipo de retaliação, de afronta, de resistência, de traição. E sabe, todas nós vivemos momentos de traição. Todas nós nos decepcionamos com pessoas que colocamos num lugar de honra, num lugar de confiança, de proximidade. E é comum que façamos julgamentos equivocados. Certa ocasião eu aprendi que existem níveis de relacionamento onde temos pessoas conhecidas, aonde temos pessoas que são colegas, outras pessoas são amigas. Mas nós temos o defeito, algumas de nós, nem todas, de colocar todos no mesmo patamar. Não temos critérios para estabelecer quem são os amigos mais chegados que irmão. Mas ainda assim, iremos cometer equívocos e iremos nos decepcionar, afinal somos seres humanos e em algum momento da caminhada teremos algumas surpresas, mas quando temos esse cuidado de avaliação sobre quem é a pessoa, quais são os seus valores, quando esperamos o tempo da maturidade do relacionamento para trazer essa pessoa para dentro da nossa intimidade, nós temos a possibilidade de enxergar com olhos da razão e com olhos espirituais também, para discernir se aquela pessoa realmente pode ocupar esse status na nossa vida, e assim nós nos decepcionamos menos. Mas aqui o salmista Davi, ele nos conta, e eu quero ler para você sobre uma decepção, uma grande decepção que ele sofreu. O versículo 2 e 3 vai dizer assim: atende-me e responde-me, sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. O versículo 4, ele vai dizer: o meu coração estremece no peito, terrores de morte caem sobre mim. Temor e tremor me sobrevêm e o horror se apodera de mim. Então eu disse: quem me dera ter asas como a pomba, voaria e acharia descanso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Depressa eu me abrigaria do vendaval e da tempestade. Olha que interessante o abatimento do salmista Davi, o quanto abalado ele fica emocionalmente diante desta perseguição, diante do clamor do inimigo, da opressão que ele está vivendo. E ele diz aqui: lançaram calamidade, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. O coração dele estremece no peito, ele está num estado de pressão, de tristeza, de angústia muito grande. E eu fiquei surpresa quando eu li, eu falei: nossa, Davi, que lutou contra tantos inimigos, contra gigantes,
como ele se permite, né, ficar nesse estado, o que estava acontecendo. Eu continuei lendo aqui o Salmo e lá no versículo 12, ele vai revelar, ele diz assim: porque não é um inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas é você, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Junto nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Olha o motivo da tristeza, do abatimento no coração de Davi. Ele se depara com uma traição, ele se depara com a decepção de ver um companheiro, um amigo íntimo se levantando contra ele. E se fosse um gigante, se fosse um exército, ele suportaria, ele saberia exatamente como se posicionar, porque estava preparado para isso, aguardando isso acontecer. Mas não, veio de alguém muito próximo, veio de alguém íntimo, de um amigo, alguém que ia para a casa de Deus junto com ele, adorar a Deus. E isso aqui nos mostra o quanto as decepções com pessoas que acreditam em Deus como nós, que estão no ministério como nós, que frequentam a nossa casa, o quanto também somos suscetíveis a viver este tipo de decepção como Davi. Ele enfrentou. Ele ainda fala aqui, lá no versículo 21, ele diz assim: a sua fala era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais suaves que o azeite, mas eram de fato espadas afiadas. Alguém acima de qualquer suspeita, alguém que se apresentava como amigo, alguém que tinha palavras doces e de quem Davi jamais poderia esperar tal oposição. E sabe, queridas, talvez você já esteja aí lembrando de alguém nesse momento da sua vida, ou alguém que passou pela sua vida. E essa palavra também nos leva a estarmos mais vigilantes, estarmos mais cautelosas sobre as pessoas que trazemos para perto, pessoas que trazemos para dentro da nossa casa, pessoas que trazemos para dentro do nosso coração. E sabe qual foi a atitude de Davi? Lá no versículo 22, ele nos ensina a receita para sairmos deste lugar de decepção, de afronta, de tristeza, aonde aqui o salmista diz que queria até fugir para o deserto, queria ser como uma pomba com asas, que ele voaria para bem longe daquela tempestade toda, tamanha angústia que ele estava vivenciando. E aqui, lá no versículo 22, ele diz assim: lance os seus cuidados sobre o Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Aqui é uma grande lição. Aliás, todo o Salmo 55 é uma grande lição para nós, porque Davi, ele se expõe, ele abre o coração, ele mostra a sua fragilidade, ele mostra o estado da sua alma de angústia, de tristeza, de decepção, a vontade, sabe, de sumir da face da terra, tamanha angústia da sua alma. E ele nos conta o motivo, e ele também nos diz aqui o que devemos fazer: buscar ao Senhor, orar. Esse Salmo 55 é uma oração que Davi está fazendo ao Senhor. Eu escutei uma frase de algum pregador hoje, não me lembro o nome. Ele disse o seguinte: o jejum é para curar a nossa carne e a oração, ela é para curar a nossa alma. E sabe, muitas vezes quando vivemos situações como essa que o salmista Davi descreveu aqui,
nós nos permitimos o choro, a angústia, nos permitimos a reatividade, queremos pagar com a mesma moeda, queremos nos vingar, falamos com outras pessoas, contaminando até mesmo o coração de outras pessoas, queremos fazer justiça com a própria mão, mas o salmista Davi nos ensina: lance os seus cuidados sobre o Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Se a nossa consciência está tranquila, se o nosso coração e a nossa mão está limpa, nós precisamos descansar, ir para o Senhor, fazer oração, rasgar o nosso coração, falar com Deus sobre o que estamos sentindo. Falar mesmo para o Senhor, porque Ele nos conhece, e descansar. A oração, ela vai trazer cura para a nossa alma. Ela vai trazer uma confiança de que nele nós não somos abaladas. Pode se levantar o mundo inteiro, pode fazerem a maior calúnia que for contra você, a maior injustiça. Lance os seus cuidados sobre o Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Amém? Você pode dizer um amém para essa palavra? Se você está vivendo um momento de confronto, de decepção, que essa palavra entre no seu coração como um bálsamo. Em algum momento da nossa vida, em alguns momentos, eu diria, nós passamos por situações como essa aqui do salmista Davi, e que você saiba como reagir, como se posicionar. Lembre-se, a oração, ela promove a cura da nossa alma. Vamos orar? Pai querido, obrigado por essa palavra que nos sustenta, que nos anima, que nos consola, que nos direciona. Pai, toda a angústia do nosso coração, tudo aquilo que temos carregado, Senhor, e trazido, algumas de nós, Senhor, se tornaram colecionadoras de mágoas. Pai, mágoas de pessoas que estavam perto, que deveriam nos cuidar, nos proteger, mas que foram até usadas, Pai, pelo inimigo para ferir o nosso coração. E nós queremos, Pai, te pedir perdão nessa manhã, nesse dia. Queremos entregar nas Tuas mãos, Senhor, cada um daqueles, Senhor, que se levantaram contra nós, cada um que nos enganaram, Senhor, com uma fala macia, como a manteiga, como diz aqui o salmista Davi, mas no coração delas havia guerra, havia inimizade, havia intenções, Senhor, equivocadas contra a nossa pessoa. Nós as entregamos, Senhor, nas Tuas mãos. O Senhor é o justo juiz, o Senhor é o advogado, nosso advogado fiel. E nós entregamos, Pai, e declaramos, Senhor, que o Senhor nos susterá e que jamais o Senhor permitirá que o justo seja abalado. Nós confiamos nessa palavra, nos apegamos nessa palavra e nós nos liberamos agora, Pai, de todo o sentimento de vingança, toda a intenção de vingança. Pai, nós colocamos diante das Tuas mãos e pedimos, Espírito Santo, ajuda-nos a discernir aquelas pessoas que estão à nossa volta, aqueles a quem devemos abrir os nossos tesouros e permitir que acesse o nosso coração. Essa é a oração que nós fazemos, Pai, nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, querida. Glória a Deus. Eu quero te sugerir, se você conhece alguém que está vivendo uma grande decepção, alguém que está triste com algum relacionamento, alguma situação, como nós aprendemos aqui hoje com o salmista Davi, envie esse devocional, mande para essa pessoa, para que essa palavra venha curar o coração dela. Eu quero declarar nesse dia que você tenha um dia cheio da presença de Deus, que a justiça do Senhor venha sobre a sua vida, que o seu coração esteja blindado, protegido nele, para não ser abalado com as situações do dia a dia, dos relacionamentos, as aflições do dia a dia, porque o Senhor já nos advertiu que teríamos aflições.
Amém? Mas em tudo nós somos mais do que vencedoras. E lembre-se, o Senhor jamais permitirá que o justo seja abalado. Deus abençoe seu dia, sua semana, sua casa. Em nome de Jesus, nós nos encontramos no próximo devocional.